Olá, Hugo, como Olá, estás? Nuno. Estou bem, Sim, obrigado, Nuno. Olá, prazer em ver-te. sim, também. Cá estamos mais uma vez aqui para uma conversa, um episódio aqui do nosso novo podcast. Ainda é novo, não é? Não tem assim muitas semanas, e de um café e uma análise. Estava a pensar hoje trazer, aliás, já tínhamos conversado um bocadinho antes sobre o que íamos hoje falar, que é a questão das multidões. É porque. Vai suceder aqui um evento de enorme magnitude de multidão aqui em Lisboa, Sim. portanto, das Jornadas Mundiais da Juventude, de 1 a 6 de agosto. Então, bom, isto vai ser mesmo aqui uma mudança extraordinária em termos de movimentação de pessoas. Fala-se de mais de 1 milhão de pessoas que vêm assistir a esse evento. Portanto, é uma coisa. De gente. Eu penso que nunca assistia a algo do género, pelo menos aqui nesta zona de Lisboa. Então Sim, também há qualquer coisa que vem de esta sensação, bom, o que é que vai acontecer, não é? Como é que isto vai ser, não é? Ainda para mais, porque é que eu também trago isto? Porque, bom, porque afeta, ou vai ter aqui uma interferência muito clara também na minha vida, inclusive profissional, porque no local onde eu dou consultas presenciais em Lisboa, sim. tem vista mesmo para o Parque Eduardo VII, é só atravessar a rua. Então, que é um Uhum. dos locais de, enfim, do evento, das celebrações, enfim, das cerimónias das Jornadas Mundiais de Juventude. Vão lá acontecer missas, o Papa vai lá estar. E, bom, portanto, eu comecei a ter que reorganizar, não é? Pensar, bom, como é que eu me desloco? Como é que eu chego ao consultório? Será que é melhor ir? Será que é melhor não? Pelo menos aquela semana, garantidamente, que não vou ficar em modo online, Ah, que uma das coisas que para mim me incomoda em grandes multidões é a sensação de perder liberdade de movimentação ou de perder uhum. tempo nas Sim, estações, não é? Então a questão do trânsito é uma das coisas que eu vivo com algum cuidado, alguma preocupação, porque depois se posso chegar atrasado e chegar atrasado complica, claro, a minha vida profissional ou outro tipo de compromissos, sim, não é? claro. Do dia. Então, isto é só, portanto, só, enfim, não vai ser só, não é só no dia, naquela semana de 1 a 6 de agosto, porque a multidão começa a chegar antes. E a Sim. multidão só se irá também embora, se calhar, alguns dias depois, até porque alguns podem ficar cá para tirar mais uns dias de Mais férias. uma semana e meia, começa a chegar gente, não é? Isto, no fundo, são 3 semanas, não é? Uma semana antes, a própria situação, de 1 a 6 de agosto, e uma semana depois. Já estamos no mês de agosto, não é? Que às E, vezes quer dizer, numa cidade como Lisboa, não é sinónimo de muita gente. Normalmente, sim, não é? Porque as pessoas, é. pelo É. menos as pessoas, os portugueses vão para Sul. Normalmente, mas não sei bem como é que tem sido nos últimos anos, no mês de agosto. Se calhar a coisa tem-se nivelado, porque cada vez a cidade recebe mais visitantes, não é? Turistas. De facto, isso que falas já tem acontecido isso. Havia, se calhar, aí há uns 10 anos, hum, ir para Lisboa, estar em Lisboa em agosto, era uma coisa assim, bem mais ligeirinha, menos pessoas, não é? Mas nos últimos anos, parece que todo o país está em modo de turismo, não é já só o Algarve. Isto é um fenómeno assim, parece quase global de todo o Pois. país, principalmente Lisboa. Lisboa tornou-se mesmo E o uma Porto, capital da moda, e o Porto também, o Porto muito sim, também. Portanto, aí há umas décadas parecia que era o Algarve, não é? Que tínhamos sim, para oferecer em termos de férias, assim, de multidões. E, mas hoje em dia já não é assim. Já,
qual está na moda em termos turísticos, e as grandes cidades, Lisboa e Porto, e o Algarve é uma tradição, não é? Continuam a ter muito afluxo de pessoas. Uhum. Mas agora, com isto, bom, eu estou também curioso de perceber o impacto que isto vai ter, não é? E depois não terá só um impacto na cidade de Lisboa, porque as pessoas vão ter que ficar alojadas, muitas delas fora da cidade de Lisboa, portanto isto vai ter um Pois. impacto não só em Lisboa, mas nos arredores, em termos de um grande afluxo de pessoas. E, mas enfim, isto das multidões, não vamos, sim, não tenho assim tanto interesse em explorar o fenómeno religioso, até porque isto hum, enfim, tem as suas particularidades, se calhar podemos até eventualmente analisar a religião noutro episódio, mas aqui conta mais é a questão de como é que vivemos em multidão, não é? E todos nós em alguns momentos estamos em multidões, ou porque vamos a um concerto, ou porque estamos Sim, no trânsito e está tudo parado e estamos ali naquela multidão, não é? exatamente. E mesmo que até possamos evitar as multidões, ainda assim somos apanhados por elas, não é? É, Não dá muito para fugir. sim, sim, sim. Eu parece-me a mim que o tema que tu trazes é muito pertinente, não só a propósito da Jornada Mundial da Juventude, que terá então o tal milhão extra de pessoas a uma cidade, a uma zona como a zona de Lisboa, que é significativo, não é? A cidade ou Sim, a zona metropolitana terá cerca de 3 milhões. Estamos a falar de um terço a mais durante ali uma semana, 2 semanas, e claro que é significativo. De que forma na prática isso vai revelar? Não tenho a certeza, tu também não, mas perceba eu diria os teus receios, porque eu partilho também da tua visão de que estar em multidão não é a sensação mais confortável do mundo, não é? Eu penso que se calhar não será para, ah, de forma geral, vá, falando assim de forma geral, genérica, não será confortável para quase ninguém, não é? Não quer ir aos fenómenos mais psicopatológicos da agorafobia e por aí pois, que é fora. isso, sim. Há um evitamento mesmo muito grande, não é? Um evitamento muito grande, exatamente. Mas penso que de forma geral, mesmo parecendo que não, às vezes nós damos por nós a observar multidões ou estando dentro das multidões e a pensar para nós próprios, mas onde é que esta gente veio e porque é que será que esta gente está bem assim, nesta condição, rodeada de gente, rodeada de pessoas? E parece que sim, não é? Senão as pessoas não se metiam Sim. nisto, vá, entre aspas. Mas não sei, no Pois, seu íntimo penso que é uma sensação desconfortável, na medida em que há sempre a percepção de não saber bem para onde é que as coisas vão inclinar, não é? Nós, numa multidão, existe sempre aquela percepção de falta de controle, talvez mais numas pessoas do que noutras, mas eu penso que isto, de forma geral, será, será comum, ao ser humano, não é? sim, sim, sim. Pois, se calhar ainda focando aqui um bocadinho e depois indo para concepções, se calhar um bocadinho mais gerais, mas tendo em conta aqui a minha experiência, o meu próprio sentir, eu fico. Também depende do tipo de multidão, não é? Por exemplo, no trânsito eu não gosto, não é? Estar ali, não sei, Sim. 2 ou 3 horas a passar a ponte, por exemplo, 25 de Abril. É uma coisa que é difícil, de facto, encontrar um ângulo de interesse naquilo, não é? Se Se me calhar, permites, sim. se me permites, dando aqui uma adenda aqui à tua abordagem ao trânsito, que eu concordo no limite, ou de forma É. de forma geral, não é? Perder tempo no trânsito, à partida, não é do agrado de ninguém, e de mim Uhum. não é de certeza, mas há uns anos atrás eu aprendi a usar o trânsito de uma forma que me tem servido imensamente, que é Sim. a audição de podcasts.
Sim, Olha, como o audiolivros nosso, ou podcasts, sim. como o Beco Sim, com pois, Saídas, etc. é uma forma. E pronto, isto também é um mundo relativamente recente, a questão dos podcasts. E eu fui entrando neste mundo e fui tendo os meus prediletos. E pronto, e uma hora de trânsito já não acontece, porque eu felizmente não preciso estar muito tempo no trânsito. Mas quando estava em Lisboa, às vezes tinha que estar muito tempo no trânsito e utilizava o meu tempo Pois. ouvindo podcasts. Isso para mim tornava-se, lá está, no meio da seca, vá, daquilo que é o trânsito, eu consegui tirar ali uma grande vantagem para mim. Sim, isso é, sim, há essas estratégias. Bom, já que aqui estou, como é que eu posso rentabilizar o meu tempo, não é? Portanto, fazer qualquer coisa de interessante, mesmo estando no trânsito, pois, ou ouvir uma música agradável, ou ouvir um podcast, ou os audiolivros hoje, que também existem, não é? Sim, Nesses, sim, nesses sim, sim, sim. formatos, qualquer coisa que ajude a pessoa a ter ali uma experiência de que, bom, estou aqui, mas não estou a desperdiçar totalmente o meu tempo, não é? Estou a fazer qualquer coisa que para mim é importante. E, sim, essa é uma das questões, sim. Pode minimizar ali o impacto no trânsito. Mas sim, há multidões que podem fazer muito sentido, não é? Ou seja, se eu quiser ir ver um espetáculo que eu à partida sei que vai estar muitas pessoas, mas vale a pena porque eu gosto muito do artista. Até o contacto com a multidão pode trazer qualquer coisa, não é? Ali uma espécie de uma simbiose emocional, não é? Que Sim, ativa ainda mais a nossa emoção sem individual, não é? dúvida, sem dúvida. E, e isso traz qualquer coisa ainda um valor acrescentado à experiência. Portanto, há Num situações jogo na de multidão. futebol, num concerto, Por exemplo, sim. obtém-se tipos de mensagem, de energia que não se obtém de outra forma, não é? Mas quem nos esteja a ver, como tu, como eu, já participámos nesse tipo de eventos e é algo É, normalmente fora de série, não é? São experiências únicas. aliás, agora fizeste-me lembrar, também aqui neste nosso novo formato até fazemos algumas revelações pessoais, não é? Desde que possamos sentir que as podemos comunicar ao mundo todo. Claro. E há se calhar, uma das experiências mais interessantes, das memórias que ficaram assim, mais agradáveis da minha vida, até na adolescência, mas que ao fim e ao cabo toda a minha vida, Uhum. foi ter visto um jogo de futebol. O estádio estava tudo cheio. Bom, eu sou benfiquista, eu sei que posso dizer o teu clube, não, vou dizer, Claro que sim. és da Sporting, sim, mas temos aqui esta divergência clubística e tal, mas que eu lembro do Benfica-Marselha, Sim, da Taça dos Campeões Europeus, naquela altura se chamava assim, bem, meias finais, o estádio completamente cheio, na altura ainda era um antigo estádio da Luz, sim. 120 mil pessoas, Uau. de repente há o gol da mão do Vata, não é? É para uma coisa. E depois as pessoas já perceberem-se que aquilo foi mão, mas estávamos todos contentes já mesmo. Ah, sim. As Não pessoas é? aperceberam-se, Sim, uma de parte repente delas, comentava-se, apesar de não se ver com muita nitidez, "Epá, é capaz de ter sido mão, ter quer lá sido, pois. saber. Ninguém queria saber disso na Ninguém altura. queria saber, porque contava era mesmo ali a vitória do Benfica. Bom, eu estava lá até com um amigo meu, portanto ali a comunhão, não é? A comunhão com ele, mas a comunhão com o estádio todo cheio a Sim, vibrar de sim. determinada emoção. Aquilo é arrebatador, é de Arrebatador é facto uma boa palavra, arrebatador, sim. é arrebatador em termos emocionais. E quando as coisas correm bem, a multidão pode ser muito interessante, quando há emoções muito agradáveis, não é? Sim, Na sim. multidão, uma comunhão emocional. E isso aí traz um valor acrescentado à experiência humana, sinto eu. Agora, o problema é quando as multidões podem não ir para um tipo de engrenagem, um tipo Sim. de situação que pode não ser a melhor, não é? Aliás, mesmo o fenómeno do futebol, às vezes isto sucede, não é? Pode, Conflitos entre adeptos, pode não é? estar no outro lado, não é? Da barricada, como costuma dizer. Pois,
E, portanto, é uma das coisas que até essa me preocupa de ir a um estádio de futebol hoje em dia, que é aquilo, se estiver muita gente, principalmente se for entre clubes rivais, calma lá, que Claro. se calhar é peso duas vezes antes de ir, não é? E a multidão não, é impressionante, é igualmente impressionante, mas não tão arrebatadora e atrativa, não é? Como se estivesse no. Como Já se... surge o medo. Aí já Sim, surge o medo. exato, exato. Surge o medo porque parece que a multidão pode se tornar irracional, não é? Muito irracional. E, aliás, mesmo no aspecto positivo, há ali qualquer coisa de irracionalidade, mas boa, não é? Estamos a vibrar tanto com Uhum, o uhum. clube de futebol, porquê, não é? Se nos questionássemos também, mas, ok, porquê é que gostamos tanto de um clube de futebol? Onde é que está ali a racionalidade, Sim, não é? sim, sim. Hum, mas ainda assim sentimos. Sentimos, é qualquer coisa inexplicável, não é? Aliás, curiosamente, o Benfica até ultimamente anda aí a fazer uma campanha de propaganda, de publicidade, à última camisola alternativa e até fala disso, até literalmente diz, é inexplicável, é um sentimento que não se explica. Pois, não se consegue explicar. Pois. De facto, não se consegue explicar muito bem, porque já entra no domínio da irracionalidade. Bom, uma irracionalidade talvez sim, positiva. Eu sou benfiquista e também sinto, não é? Quando o Benfica ganha, fico contente. Quando o Benfica perde, fico um bocado chateado, não fico muito, porque depois também tento, de alguma maneira, refletir sobre isso e minimizar o impacto da chatice. É, mas lá que há qualquer coisa que nos ultrapassa na racionalidade, há nas multidões. Uhum, E isso é ali um terreno, assim, algo instável, não é? Pode aquilo correr muito bem, mas pode de repente também correr muito mal, não é? sim. Olha, no fenómeno da guerra, lá da Ucrânia, aquilo também são fenómenos de multidão, não é? A multidão ucraniana, a multidão dos russos em guerra, não é? E que parece que deixou-se ter a racionalidade, pensar individualmente o que é que está ali a acontecer, não é? É qualquer coisa de grupo que se Uhum. impõe, uma multidão que se impõe e um pensamento de inconsciente mais impulsivo, não é? Mais, aliás, penso que o Freud até ligou isto mesmo com questões da liderança de massas, não é? Que é, isto depois já ativa processos inconscientes, como se houvesse o pai, não é? O pai Putin, não é? Uhum. Ou o pai Zelensky, não é? Em que, bom, temos que corresponder ao pai, não é? Há ali um simbolismo, não é? Há um simbolismo de irresponsabilidade individual porque estamos a seguir o líder. Sim, Então não a estamos a história fazer nada. está a história está minada ó, de pais simbólicos, não é? Desde, Pois, é desde o isso. É, Napoleão ao Hitler e de todos os quadrantes, não é? Desde os profetas, todas as pessoas que tentam, que se apercebem do, do poder da, da manipulação da multidão, não é? Primeiro do poder da multidão, não é? É uma coisa que eu, primeiramente, gostava de dizer, e é, há bocado estavas a ir por um caminho em que tentavas perceber porque é que nós nos sentimos atraídos pela multidão. Lá está, e chegámos à conclusão que sentimos-nos bem na multidão quando ela funciona a nosso favor e não nos sentimos pois, bem quando ela não está a nosso favor. Mas por trás destes processos todos de estar em multidão está uma questão irracional, como estavas agora a dizer. Mas eu tentando ir por aí e aprofundar mais um bocadinho a questão, eu, eu, eu diria que sendo nós, seres humanos, uma espécie que, por natureza, vive com o outro, não é? Nós precisamos do outro, em primeiro lugar, para nos proteger, para nos dar segurança. Depois precisamos do outro para reconhecimento, não é? Para sermos valorizados. Precisamos do outro claro, para construir a família.
precisamos do outro para, pronto, lá está, tentando ir a mais a questões alargadas da história para rivalizar com outros grupos, nomeadamente na questão das guerras. Portanto, a questão do outro está sempre implícita, não é? E eu acho que a multidão, sendo nós uma espécie que vive em grupo, digamos assim, portanto, é da sua natureza, eu acho que a multidão tem esta particularidade de ampliar este sentimento de inclusão, este sentimento de reconhecimento, este sentimento de poder também. Claro está, como quase tudo na vida, ao reverso da medalha. E quando a multidão não é percepcionada como uma zona de abrigo, uma zona de conforto e que nos defenda e na qual nos podemos sentir bem, claro que isso se vira contra nós e então os fenómenos das fobias às multidões Pois, podem surgir. Portanto, isto falando de uma forma muito genérica e muito lata, né? Claro que há multidões que simplesmente não nos interessam, não é? Que é o que estavas a falar, né? Um sim. grupo de pessoas, ao início da nossa conversa, falavas que estando no meio de muita gente, depois há aquela questão dos empurrões, né? Foste muito específico, muito gráfico, e claro que Uhum. também eu detesto esse tipo de ambiente, não é? Em que tenha que andar ali aos encontrões e não conseguir andar como normalmente. Claro que isso é quase visceral, não é? Muita É o gente, espaço-tempo. O espaço. espaço-tempo é alterado. Espaço no sentido que temos medo de espaço, literalmente, não é? No meio da multidão, mas a fluidez do tempo, não é? Por exemplo, no trânsito, é alterada. Estamos ali no meio da multidão, parece que o tempo está a decorrer mais devagar na experiência, não é? Ou estamos condicionados no tempo, há uma interferência no tempo, não é? Ah, que os outros também nos trazem enquanto limitação de uma determinada experiência. Sim, Ou claro. então, ou então até o tempo, por exemplo, nesses fenómenos, até estamos muito cativados por algo que nos está a acontecer, também pode produzir até uma fluidez maior, pá, parece mesmo conectado, não é? Com a fluidez do tempo, porque estamos todos ali na comunhão, na tal Sem comunhão, não dúvida, é? sem dúvida. Olha, o que poderá a partir de acontecer nestas Jornadas Mundiais da Juventude, com o qual começaste o Ah, programa, com certeza que as pessoas irão sentir-se acompanhadas e em comunhão e mais pois, é fortes, muito vá, provável. no fundo, porque estão rodeadas de pares e de pessoas que partilham as mesmas crenças, não é? Sim, A mesma sim. fé. Sim, depois, a partida também é isto que parece que é atrativo, não é? Uhum. Porque se houver este modo de comunhão, as pessoas querem lá estar, não é? E querem partilhar querem estar nesse modo de partilha emocional uns com os outros. Parece que é qualquer coisa também humana de Sim, queremos partilhar algo, não é? sim, sim. Emocionalmente com os outros. E ter um lugar de pertença onde isso sucede, seja porque se é católico, seja porque se é benfiquista, ou sportinguista, ou portista, ou seja, os fenómenos dos clubes. Muitas vezes até se diz que ser de um determinado clube é quase como se fosse uma religião, não é? Ou como se estar em família, não é? Pois, porque há ali toda uma situação até de ritos, portanto, de Sim, rotinas, de estar, não é? religiosidade, nesse sentido, é mesmo uma religião, no sentido Pois, de comemorar as pessoas que partilham interesses e gostos comuns. portanto, há Nesse ali sentido, é. um sentimento de união, não é? Sim, Estamos juntos nisto, a estamos ideia juntos. de estamos juntos nisto. Exatamente, exatamente. Quando as pessoas têm uma vida mais pessoal, individual, não está assim tão bem, parece que também se podem refugiar num movimento assim de grupo, de massas, não é? Para ir obter um poder que individualmente parece que não andam a ter nas suas vidas pessoais, principalmente quando estão ter com muitos problemas, não é? Uhum. E então há o futebol ao fim de semana, não é? Há ali, pronto. Sim, 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 Ou sim. há missa, ou há qualquer coisa que nos ajuda a sentir um poder maior.
uma sensação de estarmos mais unidos com os outros e de conseguir lidar com os problemas da vida, nem que seja ali momentaneamente, de uma outra maneira, não é? Ou ir ao centro comercial, onde se encontram muitas pessoas, Hoje, sim, por por exemplo. exemplo, não é? Sentir que se está a ter uma experiência partilhada, não é? Com os outros. E, Sim, que em- estamos juntos, não é? Como estavas a dizer, que eu estou acompanhado, não é? Às vezes sim, a solidão também, ou melhor, sim, o que estavas um bocado a descrever aquilo que é, que às vezes é a solidão, uma pessoa sentir-se um bocadinho perdida e não e fora um bocadinho daquilo que são as relações. E às vezes sim, há a tendência, ou busca-se a resposta, lá está, indo ao encontro das tais multidões, da tal multidão, sim, que à pois. partida serão coisas que as pessoas antagonizam, não é? E não gostam, mas nesse caso sim, concordo contigo que a multidão também pode ser um refúgio neste caso. Sim, é um refúgio e aceder a qualquer coisa, sim, até de um sentimento quase de omnipotência, não é? Que por vezes também podemos sentir que somos muito fortes, não é? Estamos com a multidão, não é? Agora, Sim, sim, isto sim. quando as coisas são exageradamente também vividas, no modo de multidão, principalmente depois nos fenómenos até agressivos, não é? As claques do futebol que por vezes também se tornam agressivas, não é? Sim, E, ou às vezes há situações dessas. Mas como estão em grupo, parece que tudo podem, não é? Tudo, há ali qualquer coisa que os estimula também a sentirem um poder que individualmente não teriam, não é? Hum, pois, mas se calhar também esta questão das multidões, estava aqui a pensar que há sim estes fenómenos mesmo de massa em que todos se encontram num determinado espaço físico, mas também há os fenómenos de massa de espaços mais simbólicos ou culturais, não é? E então, em que vivemos de uma determinada maneira, que parece que depois podemos nos tornar quase normopatas, não é? Ou seja, uhum, parece que temos que fazer as coisas que os outros fazem. E que essa é uma das coisas que também me preocupa, não é? Preocupa no sentido de até que ponto nós estamos a reduzir a nossa responsabilidade individual e a construção de um projeto mais pessoal em detrimento de ir com a maré, não é? De, bom, sim, andam a fazer assim, então também eu faço. Agora parece que, por exemplo, na pandemia assistiu-se muito a isto, não é? As pessoas, bom, seguiram alguns orientadores, não é? Políticos, a Direção-Geral de Saúde e sim, cada um dos países, e ok, eles estão a dizer isto, então vamos, mas sem, também com pouca informação que existia, as pessoas tinham que aderir até porque havia muito medo, não é? Portanto, há sim, aqui assim, qualquer coisa que de repente parece que temos que estar mesmo nas massas, num determinado modo de multidão, de comportamento, até porque nos falta informação relevante. E há uns que parece que têm uhum, uma sim, informação. Bom, temos que seguir aqueles ditos orientadores, guias, seja o primeiro-ministro, ou o presidente, ou diretora-geral da saúde, ou ministra da saúde. Bom, na falta de informação, na ignorância, então seguimos muito a massa, parece. sim, sim. É, a massa, e sim, seguimos a massa, seguimos lá está, as ovelhas que seguem as ovelhas. Ou... Pois. É, Há muito esse preconceito, muitas vezes fundamentado, de que a multidão, quando é a multidão, não é só a multidão física, mas é o pensamento de massa, o pensamento coletivo, muitas vezes anula a individualidade, não é? Isso ahm, é uma desvantagem, hum, entre outras, como temos vindo a ver, do fenómeno das multidões, do fenómeno do coletivo, não é? Que às vezes há esse perigo da individualidade ser anulada em prol do coletivo. Isso vê-se não só
sim, nestas questões de mediáticas, como a gestão da pandemia, mas vê-se como no futebol, com um exemplo que já aflorámos aqui hoje, vê-se também na questão no próprio Parlamento, não é? Onde há uma votação democrática, mas feita por contagem, e muitas vezes, embora haja a partir de uma contribuição individual dos vários deputados, eles votam em grupo, não é? E muito daquele pensamento que é individual, individualizado, acaba por ser, lá está, disseminado para fenómenos do grupo. sim. Isso é mais um exemplo entre outros, não é? É. Sim, e depois o que é curioso, mas ao fim e ao cabo também, em parte, preocupante é quanto maior for um grupo, não é? Por exemplo, sim, vamos a ver o Benfica, o Sporting, grandes clubes, não é? Por exemplo, no modo, usando aqui a analogia com a multidão, as multidões clubísticas. Quanto maior for um grupo, maior força agregadora o grupo tem, não é? Porque pertencer a minorias, é preciso ter até assim, uma certa coragem, não é? Ou seja, Sim, sim, de bem visto, sem estar dúvida. na minoria, não é? E, portanto, é mais cómodo poder estar na maioria, de facto, não é? Sim, Mais acho que isso é cómodo, importante. Sim, sim. Cómodo e sentirmos que até essa comunhão é mais atrativa nos grandes grupos. Essa é a ideia sim, da comunhão, de um determinado tipo de experiência. Portanto, ahm, mas aí há o risco, não é? Há o risco de nós estarmos a questionar. Aqui nos clubes, bom, é irracional no geral, não é? Porque é que somos de um clube e do outro? Bom, quanto muito é porque fomos com o nosso pai a um determinado estádio e não a outro. sim. Ou com alguém que nós gostamos de ir. E tornámos ou sportinguistas, ou benfiquistas, ou portistas por causa disso. E, mas o problema é se isto são outras coisas, não é? Ou ainda é mais grave se forem outras coisas, em termos de uma certa ideologia ou daquilo que Uhum. queremos para uma sociedade. Então, mas eu agora sou socialista ou social-democrata ou só porque é ali que está a maioria, não é? De um povo. Não, tenho que me questionar, não é? Sim, Seja ideias são relevantes sem dúvida. e são as melhores para a sociedade. Mas parece que é muito difícil, não é? Não sermos seduzidos também pela maioria de um poder, não é? Onde está o poder, não é? Sim, É sem difícil, dúvida. não é? Temos de ter a coragem de ficar mais excluídos, não é? É preciso coragem de ficar mais à margem, não é? Sim, há um psicanalista chamado Arno Gruen, não sei se já ouviste falar, Hum. em que ele escreveu vários livros, também tem décadas de existência, e, e ele escreveu um livro que me marcou bastante. Eu li-o com 20 e poucos anos, e que se chama A Autonomia do Eu. Ou não, não é assim que se chama, portanto, o tema é esse, ou este é o subtítulo, mas o tema chama-se A Traição do Eu. Sim, eu tenho esse livro, sim. Já Pronto, sei qual é. Acho que pronto. até da Assírio é Alvim, a editora, estou a visualizar, Exatamente. a E, visualizar o livro. Sim. no fundo o livro, Pensando eu. o livro sustenta então, regras, falando assim de uma forma geral, mais uma vez, que a individualidade, o nosso próprio eu, ou melhor, há uma facilidade imensa de deixarmos ir atrás do grupo e do fenómeno do grupo. Por natureza, ir atrás do grupo pode-nos fortalecer, como estávamos a dizer. Agora, Sim. o problema surge, e aqui a questão da traição do eu, é quando o fenómeno de grupo leva atrás uma ideia que é contrária àquilo que nós somos, não é? E aí então existe a Pois, questão da traição do eu, que dá o nome ao título deste livro. sim, E é preciso, como estavas a dizer, é preciso ter força, é preciso ter coragem para, lá está, nos sentirmos
para estar no lado da minoria, nesse lado. É, ficamos mais isolados e há a angústia do isolamento, de ficarmos nas margens da sociedade, não é? Aliás, os critérios do que é normal e patológico ainda estão muito vincados pela frequência. O que é normal é aquilo que é muito frequente, é a norma. Não é? Sim, Se é muito frequente, parece que é é normal. normal. E confunde-se isso com o que é saudável. O problema é que é isto, não é? Sim, O que é sim. normal parece que se confunde com o que é saudável. Uhum, E nós uhum. devíamos questionar se aquilo que é normal, se aquilo que é frequente, é saudável ou não. Não é? Se é Exatamente. bom, se produz bons efeitos, se vivemos bem assim. Sem Não é? dúvida, sem dúvida. Olha, já E, agora estamos nos a aproximar do fim e porque eu ainda não contribuí aqui com nada relativamente aqui à vertente intercultural do nosso programa. sim, da Áustria, sim, 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 faz É uma sentido. questão puramente prática, mas que dá a entender o quanto eles aqui são bons a gerir às vezes multidões. Eu diria, olha, a questão das férias, as férias Hum, escolares. Acho que aquelas férias típicas do ano. Nós temos ali as férias do Natal, depois há uma semana no Carnaval, depois há ali a Páscoa e pronto, é isso, né? Regra geral. sim, Depois há sim. o verão, assim, em agosto, mas é mais passado. Eles, durante todo o ano, para evitar precisamente que toda a gente, ao mesmo tempo no inverno, vá fazer ski, vá para as montanhas, ou no verão, nos meses mais de primavera, vão para as zonas mais dedicadas ao calor, digamos assim. Eles fazem, portanto, o país é dividido em regiões, eles fazem férias por regiões, ou seja, na semana 6 do ano, ou na semana 12 do ano, vai a região da Estíria. Depois, na semana 14, vai a região do Tirol de férias. E então Hum, eles, portanto, não há uma movimentação massiva da população, como no nosso caso em Portugal, por exemplo, na questão da Páscoa, em que de repente há ali um fim de semana, 4, 5 dias, que vai tudo para o mesmo sítio, normalmente para o Algarve, mas não só, pois. claro, há muitas Sim, pessoas do sim. Norte, mas eles assim vão espaçando ah, aqui os fenómenos da multidão, que tem este lado negativo da multidão. Eu acho que é uma curiosidade, mas que representa o quão bem eles gerem esta questão. Sim, sim, interessante, não é? Assim, pois, em Portugal não há tanto disto, Não não é é? esse Sim. comportamento, não. Não é? Hugo, estamos mesmo no fim, no fim? Estamos mesmo no fim, temos menos de um minuto. Menos de um minuto. Então, se calhar até Podes acabar. sim, para concluir, até mostrando aqui um livro da Psicologia das Multidões do Gustave Le Bon, que é um livro muito antigo, de 1895, mas que é um livro que ficou, parece-me, assim como marcante, foi muito controverso quanto às ideias, houve pessoas que gostaram muito, Freud parece que também foi, de facto, muito influenciado por este autor. Mas até deixar aqui esta frase, que é dele, enfim, que se calhar até resume aqui um bocadinho tudo o que nós falámos hoje, que é, quando integrados na multidão, o ignorante e o sábio são igualmente incapazes de observar, desaparecem como indivíduos e tornam-se, portanto, manipuláveis. Portanto, aqui a capa até por essas marionetes, não é? Este é o problema, não é, das multidões. Se nós não Sim, estivermos lá conscientes, não é? Ficamos manipuláveis. Não é? um Podemos bom ficar fim, Nuno. Sim, Fica aqui sim, a sugestão do livro. sim. Um abraço, Sim. Nuno. Um abraço a A todos. todos. Até breve. Até breve, até breve.